E está começando mais um Alt F4. Eu sou o Felipe, o Spawn. E eu sou o Felipe, mais conhecido como Albieri. E no episódio dessa semana a gente vai continuar o nosso papo sobre a história das HQs com o nosso participante especial Carlos Volto, que realmente ficou muito grande, como a gente já avisou na leitura de e-mail da semana passada. E como a gente não quis cortar, né, porque tinha muita informação bacana, muito conteúdo que a gente quis estar passando para vocês. Então se você não viu a parte A ainda, não começa a ouvir esse, cara. Para agora, vai lá, procura o post no canal do YouTube e começa a ouvir a parte A primeiro, certo? Pessoal, ficou grande mesmo. Se não ficasse desse tamanho que ficou, a gente teria falado menos sobre essas coisas e acho que a gente falou bastante coisas importantes. Certo, e lembrando pra vocês também que como a gente falou muita coisa, a gente resumiu muita coisa também. Então episódios separados sobre os quadrinhos que a gente for falar já estão encaminhados um dia pra gente poder lançar aqui. Então fiquem tranquilos os fãs do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, do Watchman, do V de Vingança, todos esses a gente vai falar em episódios separados, menores, com duração, como foi o do episódio do Psicopata Americano. E é isso aí, galera, vamos lá pro episódio e falou! Alt F4. Cara, e tem o Hulk, né? O Incrível Hulk, que foi uma criação do Stan Lee, né? Com Jack Kirby e desenhado pelo Steve Ditko, né, cara? Que, sei lá, quem não gosta do Hulk, né, meu? O Hulk é o personagem, é o queridinho, né, da Marvel, né, cara, eu acho. Fora, eu acho que você tirou o Hulk, ele tá aí entre os primeiros. Eu acho que o herói mais forte da Marvel é o Homem-Aranha. Eu acho que ele é o personagem mais forte da Marvel. Porrada, assim, você fala? Não. No sentido de herói, de personagem. Sim. De personagem que a Marvel possui. Força de marketing. Acho que de venda, de imagem, de tudo pro público, eu acho que o principal é o Homem-Aranha. Uhum. Depois dele, eu acho que você tem aí o Wolverine, dentro dos X-Men. Com certeza. E depois eu acho que já vem logo o Hulk. É o Hulk que é inspirado no Dr. Jekyll e Mr. Hyde, na Médico e o Monstro. E o Monstro de Frankenstein, segundo o Stan Lee, e até pelo cabelo, né, pela cor. E, cara, ele muitas vezes é visto até como um anti-herói, né? Principalmente nas primeiras histórias do Hulk que ele apareceu, que a galera do exército americano querendo matar ele, né? Tentar destruir, parar o Hulk, né? As primeiras histórias do Hulk exatamente é só isso, né? O Hulk é o anti-herói, ele é um cara que tá sofrendo, mas que quer ser deixado em paz, mas é caçado pelo exército. É um monstro, né? É um monstro. Ele é um monstro, mas ele é um monstro diferente dos monstros tradicionais, porque os monstros tradicionais vão pra destruir toda a cidade, independente do que você tá fazendo com eles. O Hulk, ele na verdade, ele tinha um lado... Eu só tô te batendo em você porque você tá atirando em mim. Sim. Ele tá meio se defendendo, né? Ele tá se defendendo. Protegia a inocente. Ele tentava evitar que pessoas fossem mortas durante essa devastação que era causada em volta dele. A gente falou aqui agora do Hulk e tu acabou de falar que o Hulk é um dos personagens mais fortes e ele vem logo depois do Wolverine, né? Provavelmente. E o engraçado é que o Wolverine nasceu num quadrinho do Hulk, né? Ele apareceu a primeira aparição do Wolverine foi no quadrinho do Hulk, né? E nesse quadrinho do Hulk é bem legal, assim, tem uma cena onde tem um quadrinho, né? Onde o Hulk parte o Wolverine no meio, né, cara? Então, é uma das cenas mais era uma ignorância, mano. Esse quadrinho é muito legal, aliás. Mas o Hulk tem uma coisa legal também, que ele gerou um problema com justamente o governo americano, que foi porque o Stan Lee começou a demonizar um pouco o exército americano na época, né? O conflito era do exército americano contra o Hulk. E como você mesmo falou, Carlos, o Hulk protegia os humanos, né? Então, os inimigos dele eram o exército americano, e era um quadrinho americano. Então, tipo assim, né? Causou um certo probleminha aí pra eles na época, né? Pra resolver isso. Exatamente. Só que o Stan Lee respondeu isso na época dizendo que ele era um monstro mesmo, né? Ele era um cara descontrolado. Eles estavam tentando... salvar as pessoas dele, né? Não era intencional, tipo, matar o cara porque é simplesmente isso, né? E ele é visto como uma coisa hostil, um perigo, Exatamente. E o que é legal, né, que isso mantém uma tradição do Stan Lee de seus protagonistas serem nerds. Doutor Bruce Banner. O Banner é um cientista, assim como o Homem-Aranha também. Isso é outra coisa que sempre pra mim nunca caiu bem, tipo, o Homem-Aranha ser um pobretão, né? Porque o cara criou um dos maiores adesivos do planeta, né? Que ele teria vendido aquilo pra 3M, teria ganhado bilhões e viveria de royalties pro resto da vida dele.
Verdade, muito bom. Com certeza. Bem lembrado. Você ainda tem aqui o Homem de Ferro também é um cientista, o Reed Richards também é um cientista. Então todos os heróis são cientistas. Todos são nerds, Mega inteligentes. Caras que teoricamente são fraquinhos, né, fisicamente, né, mas que... né? Que é um pouco dessa coisa meio que assim... dá uma certa confiança pra quem quem era o fracote lá no colégio e tal, né? O cara que era bulinado. Porque meio que assim, ó, não mexe comigo, eu posso ser um super-herói, tá ligado? O cara pensava assim, ó, tu não sabe se eu não sou o Homem-Aranha. Você torcia pra você um dia ganhar poderes, né? E aí poder... E poder bulinar o cara. Bulinar o cara de volta. Exatamente. E um detalhe que eu acho que é interessante, que isso foi bem representado até no filme do Capitão América, é essa coisa, que você só tem como saber ser uma pessoa justa, boa, selfless, se entregar pra ser um herói, se você partir de uma coisa humilde. Tanto que é aquela coisa no filme do Capitão América, eles têm aquela cena do Steve Rogers ainda fracote, e os caras lá treinando lá com os caras já sinistros, militares fodas. Quando a granada cai no meio deles, quem é o único que se taca na granada pra proteger a todos, né? É o fracote. Como você falou, é isso aí mesmo. O altruísmo do herói, né? O altruísmo é a característica principal pra se tornar um herói. Se tu não tiver isso, tu não é um herói. Você vê que basicamente todos esses heróis do Stan Lee, eles eram pessoas que menosprezados, eles eram deixados de lado na vida, e só que eles não revidavam nisso, eles não se tornaram pessoas ruins por causa disso. E quando eles ganham poderes, eles passam a usar esses poderes pra tentar fazer o bem. Fazer o bem pros Estados Unidos, inclusive, né? Vale a gente lembrar isso. Pro mundo, mas pros Estados Unidos principalmente, né, cara? Tipo, ok, você sofre na infância e tal, mas você vai ter amor na sua pátria, você vai ser um soldado americano, você vai ser um cara, né, que vai lutar pelo modo de vida americano, né, como eles gostam de dizer, né, na época. Eu não vejo isso errado, sinceramente. Tem muita gente hoje em dia que critica essa coisa do patriotismo. Eu acho que o patriotismo exagerado, tudo bem, ele é ruim, ele chega quase a fanatismo, mas você tem que ser patriota, né, que eu acho que é uma das características que mais falta no brasileiro, né, a coisa do patriotismo. Você tem que, em uma pequena proporção, pelo menos amar a sua pátria, amar o país que você vive. Você tem que amar aonde você vive pra você poder respeitar aonde você vive. Eu concordo plenamente também. Eu acho que patriotismo se trata muito disso. Você respeitar, exatamente, você fazer o seu dever, né, de cidadão, né, o seu dever cívico. Exatamente, você não tem só direitos, você tem deveres. E você observar os seus deveres assim como você observa os seus direitos. É você respeitar tudo à sua volta e a todos. E é uma coisa que no Brasil a gente não tem, mas a gente adora criticar os americanos. Então, esse filme é americano demais, esse filme, eles só estão falando pra eles. Sim, eles só estão falando pra eles. Eles estão fazendo a história, porque quem tá fazendo a história? São eles que estão fazendo a história. Sim, eles se trata deles. Se trata deles. Quando a gente faz nossos filmes aqui, que são uma porcaria, tipo, o que nós retratamos? Nós retratamos, olha só como é bom viver na favela, olha só como é bom... Vale funk aí, galera, funk. Cara, Carnaval. Você pega Central do Brasil, é um filme deprimente. A gente acho. adora enaltecer o nosso lado ruim, a nossa pobreza, o quanto nós somos coitados. Nós não temos heróis, nós não temos aventura. Pô, o nosso herói era um policial, era o Capitão Nascimento. Esse foi o nosso... Então, recentemente teve um filme muito bom que eu vi com certo preconceito. Eu não assisti Tropa de Elite, eu não assisti Favela de Deus, sei lá, né, cara. Cidade de Deus. Cidade de Deus, eu sei. Eu não assisti esse tipo de filme, eu não gosto desse tipo. Eu penso exatamente o que tu falou, Carlos. Você tem filmes dramáticos, você tem filmes que é pra ilustrar uma realidade? Tem. Mas você tem que ter o filme que é pra você se divertir, pra você sair da sua realidade e vivenciar uma coisa nova. E a gente não faz esse tipo de filme. E eu acabei que eu não falei o filme. Qual é o filme? O filme é O Homem do Futuro, que é com o... Qual é o nome dele mesmo? Esqueci agora. É o Capitão Nascimento lá, o Wagner Moura. Wagner Moura, obrigado. E a Aline Moraes. Isso. Eu achei esse filme muito bom, né? Eu acho que eu falei isso em outro episódio aí. Eu acho que, porra, cara, mudou assim um pouco do que eu pensava sobre o cinema brasileiro. Assim, é raro você ver um filme onde tem uma ficção, ou que tem por mais que seja uma comédia, né? E que tenha tantos elementos que não competem com a realidade mesmo, né? Como você falou, Carlos. O meu problema, na verdade, é aquilo. Eu gosto de filmes nacionais, eu vejo filmes nacionais, só que eu acho que a gente não tem uma variedade de opções em filmes nacionais bons.
A nossa produção de cinema a gente tem o quê? 15, 20 filmes bons no cinema por ano, brasileiros, até menos, não, 10 filmes bons brasileiros por ano. A gente produz mais de 60. Então, tipo, que é sempre aquele padrão, né? É um filme de comédia, bota aqueles atores que estão em alta, como é o caso desse... Leandro Hassum, que fez esse filme aí de comédia. Até que a sorte nos separe. Isso, então bota esses caras que estão fazendo sucesso na Globo ou em alguns outros canais aí você tem um filme que é justamente tratando da favela, dos problemas sociais, aí você tem esses comédias um pouco mais românticas, é sempre mais ou menos esse padrão, né? Não foge muito disso no cinema nacional. A gente agora cresceu com esse gênero mais policial, tipo Tropa de Elite, Dois Coelhos é um filme legal, mas a gente não foge da regra do cinema nacional. Então a gente não tem um herói, a gente não tem uma aventura. Mas quem é o nosso Indiana Jones? Tipo, a gente... É verdade. Outra coisa, a gente não tem história de superação. A gente não tem uma história do tipo a do... Em Busca da Felicidade, do cara que tá na merda, cresce e se dá bem. Pô, nosso cara tá na merda, ele... talvez melhore, mas termina na merda. Exemplo disso no Brasil tem, né, cara? Só. Né? Não, você tem esses filmes, tipo, aquele do Zezé de Camargo e Luciano lá, o Dois Filhos de Francisco, que é um pouquinho disso, assim, né? Mas ainda assim não. Só foi bancado por eles. O filme foi pago por eles. Só existe esse filme porque eles pagaram. Eles falaram o que eles quiseram, realmente, né, do negócio, né? Não, é isso aqui. Exatamente. Eles fizeram o filme. Então, beleza, o filme existe. Mas foi feito por eles, não é uma coisa do nosso cinema. Exatamente. Não é cultura nossa, é verdade, é verdade. Então é exatamente isso, a gente não tem heróis. A gente tem que pegar heróis de fora. Só que aí a gente ainda adora criticar os heróis de fora, porque eles são muito americanos, eles são muito focados na sociedade deles. Sim, claro que eles são feitos por eles. Sim. Só porque a gente não faz, a gente tem que criticar os outros? Nada mais justo. Então, né? A gente tem que falar um pouquinho do Thor também, que é um personagem também criado pelo Stan Lee, pelo Larry Lieber e o Jack Kirby, que é baseado, obviamente, no deus da mitologia nórdica, o deus do trovão. De outras a Marvel nessa época também se define a esses três caras, né, cara? Se limita a esses três caras, né? Stan Lee, Larry Lieber e o Jack Kirby, né, cara? São eles, cara. São eles. A Marvel são esses caras aí. Você pega o Thor, eu acho interessante, porque o Thor é aquela coisa, ele é exatamente o que a DC fazia dos heróis dele. Ele era um deus. Ele é um deus. Realmente é um deus, né? Ele é realmente um deus. Só que ele vem pra Terra e fica preso no corpo humano. Que era... eu não lembro agora o nome do cara. Era David... Tem até no filme do Thor. Donald Blake. Não era Donald David. Blake. Não era David, era Donald. Quase. Ele era preso, o Thor vinha pra Terra e ele ficava preso numa identidade secreta do Dr. Donald Blake, que era um médico e que usava uma muleta, uma bengala, e ele batia essa bengala no chão e se transformava no Thor. Excelente. Nada melhor do que isso, né, cara? Você bate com a bengala no chão e vira o Thor. Muito bom, muito bom. E tem o X-Men, que é um grupo de heróis também criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby. Eu acho que a gente não precisa nem falar mais que foi criado por eles, né? Foi por eles, já sabe. Fala Marvel. Isso, é Marvel. Eu falei, Marvel resume, são esses caras. Boa, Felipe, boa. Que a primeira formação do X-Men eu não acho tão legal, assim, eu acho que ficou mais legal as histórias com o Wolverine, com a Tempestade, o Colosso, a galera que entrou depois. Mas a primeira formação era o Ciclope, o Homem de Gelo, o Anjo, o Fera e a Garota Marvel. E tratava muito de histórias, porque eles eram mutantes, eles nasceram com os poderes deles também, né? E no universo da Marvel, os X-Men são odiados, né? São mutantes, eles são odiados por quase toda a população, né? Eles entraram como se fossem minorias, né? Eles eram fora da sociedade. Eles eram como eram os negros no início do século XX nos Estados Unidos. Eles eram segregados da população, eles eram mal vistos, né? Então eles eram exatamente o exemplo nos quadrinhos dessa coisa do racismo e segregação. Do homossexuais, né? Isso era bacana porque fazia muita gente levantar essas questões relacionando por analogia mesmo, né? Assim, tipo, pô, não é a mesma coisa que acontece com os negros? Será que não tá errado, pô? O quadrinho mostrava essa... E eu também, Marvel, eu comecei tudo bem, se você considerar Conan da Marvel, Conan eu comecei a ler primeiro. Ok. Mas os primeiros quadrinhos de heróis da Marvel que eu comecei a ler foi exatamente X-Men. Eu comprei a série X-Men Classics, que saía aqui no Brasil, que começou contando a história da origem dos primeiros X-Men, né? Do Fera, do Homem de Gelo, Ciclope, Garota Marvel. E
peguei o início das histórias do novo grupo. Que era Wolverine, Tempestade, Noturno. Vampiro acho que nem tinha ainda. Vampiro foi década de 80, né? Não foi? É, Vampiro veio depois. Colosso já tava, não tava? Agora eu não lembro se ele já tava nessa primeira equipe de cara. Eu sei que era Wolverine, Tempestade, Pássaro Trovejante, Banshee, Noturno. Qual é o nome daquela personagem psíquica que eu esqueci o nome? Não é a... Psylocke? Não, tem a Psylocke, mas a Psylocke ela só vai surgir nos anos 90, depois do Portal do Destino, porque ela na verdade era irmã do Capitão Braddock, que ela era Betsy Braddock. Que ela sofre... Ela é sequestrada pelo tentáculo e é alterada. E ela se transforma na Psylocke. Sim, o que foi iniciado era Colossus, Noturno, Tempestade, Pássaro Trovejante, Banshee, o japonês Solar e o Wolverine. Esse era aquele grupo que foram os novos X-Men. O Wolverine que é o melhor, né, cara? Pô, Wolverine... Sim, Wolverine sem dúvida era o melhor. Eu gostava muito do Noturno, achava o personagem muito maneiro, e gostava do Banshee, porque ele era escocês. Achava ele maneiro. O poder dele era até bem maneiro, né, cara? O cara que sai gritando, assim, era bem legal isso. Escocês não, irlandês, desculpa, ele era irlandês. A gente sempre comemora São Patrick aqui, então eu gostava dele. Ah, tá certo. Comemorando bebendo aquela cervejinha, né, claro. Com certeza. E os X-Men, né, você tem que eles começaram... Já tinham o seu grande inimigo, que era o Magneto, né, que foi... É um dos maiores vilões também do universo Marvel. Vilão clássico. O Magneto é foda. E a coisa da rixa, o que eu achava maneiro do Magneto é que ele era um vilão, mas que não era tão vilão assim. Que ele sofreu na Segunda Guerra, ele tava em campo de concentração, aí ele tinha se aliado ao Professor Xavier, né? Os dois trabalhavam juntos. Essa história toda dos X-Men é muito maneira, é muito bem feita, é muito bem desenvolvida, essa coisa da relação deles. Aí ele tem uma outra visão. Eu quero que nós consigamos viver unidos com os humanos. Não, nós não vamos conseguir viver unidos com eles, vamos tentar nos matar. Era meio que assim, não se trata de estar certo ou errado, né? Eram visões, justamente como você falou, diferentes de um mesmo escopo, assim, né? Do mesmo aspecto da coisa, né? Ele tinha realmente ele tinha essa ideia de que não dá pra misturar, né? Ele é um cara que viveu tudo que ele passou, né, na vida dele e tal, que fez com que ele pensasse isso, desenvolvesse esse pouco afeto, né, pelos humanos, né? Exatamente. E fica até interessante, tem até uma saga que é quando o Xavier é dado como morto e o Magneto assume a escola, né? E ele passa a seguir o sonho do Xavier, tentar fazer que o sonho do Xavier aconteça. Sério? Mas isso... tanto que ele passa a ter o controle da escola, ele passa a ser o novo chefe da escola. Dá aula lá pras crianças e tudo? Ele passa a ser o líder dos X-Men. Pô, bacana, não sabia disso. Por mais que o Magneto, ele não é contra o... Aí que tá, uma coisa bacana do X-Men é que o Magneto, o vilão da série realmente, né, ele não é contra o Professor Xavier, né. Ele não tem nada, ele tá tentando atacar uma coisa, o Xavier tá tentando defender essa coisa, mas eles, um contra o outro, não estão se atacando diretamente, né. É meio que assim, um tá protegendo a humanidade, o outro tá atacando, né? E é só isso, não passa disso. Não é um embate entre mutantes contra mutantes, né? Os mutantes bons e os mutantes ruins. Os interesses deles se entrelaçam ali no meio e acabam conflitando, né? Acho que é exatamente isso que você falou. É isso. E você teve depois várias... Aquilo, o X-Men passeou aí por tantas décadas e mudou, recomeçou, reformulou. Mas você teve histórias clássicas, que eu considero clássicas, principalmente envolvendo o Magneto, que é quando ele cria aquele asteroide M, que é para ser um safe haven, um porto seguro para todos os mutantes, para viverem lá, e que ele vai proteger aquilo. Então aquilo ali existe como um porto para mutantes que queiram sair da sociedade, que não conseguem viver na sociedade e vão para lá. Depois o asteroide cai e ele transforma isso num país. Nossa. O M era de Magneto ou era M de mutante mesmo? Acho que era pra fazer um pouquinho dos dois. Um pouquinho dos dois, né? Já você lembrava de mutantes, aí lembrava de Magneto, aí
Era o pessoal de marketing do Magneto fazendo funcionar as coisas. Muito bom, né? Muito bom. Foi uma fase pouco depois do Portal do Destino, que você tem o Chris Claremont. Nessa época ele gostava pra caramba dos quadrinhos dos X-Men. Teve a saga do Portal do Destino, os Carniceiros, os Mutantes dos Esgotos. Você tem o Arcanjo, que é o anjo sendo transformado num Cavaleiro do Apocalipse. Você tem que os heróis que passaram pelo Portal do Destino voltam sem memória. O Colossus passa a ser um pintor e esquece que ele é o Colossus. O Wolverine vai pra Madripoor e se transforma no Caolho. Caolho, né? Muito excelente disfarce do Wolverine, né? Tem um personagem do universo do X-Men que eu tô lembrando agora, mas eu não sei direito onde ele surge, que é o Bastion, né? Tipo, Bastion, sei lá como é que se fala. Tipo. Bastion. Eu lembrei, você aparece no quadrinho do X-Force, né? Que é uns quadrinhos dessas séries novas aí que. As missões adultas dos X-Men, aquelas que eles não. Né, que envolve morte, né? Não podiam mostrar naquele horário nas outras revistas. Exato. Bem colocado, bem colocado. É disso daí que se trata. Mas são quadrinhos muito bons, inclusive, esse quadrinho do X-Force. Eu aconselho a ler. Eu realmente não cheguei a pegar, porque isso é mais recente, né? Uma coisa mais recente. Mais recente. Eu meio que parei de comprar numa época que começou a surgir uma personagem, vilã Cassandra Nova. Início dos anos 2000 eu abandonei um pouco Marvel em geral, abandonei quase tudo de quadrinhos na época. Mas o que você anda lendo assim, hoje em dia? Cara, eu tô lendo esses Novos 52. Comecei a ler esses Novos 52 da DC, a reformulação da DC. Então é basicamente só isso que eu tô lendo hoje. Até porque eu não tenho tanto tempo pra ler. Algumas coisas estão muito boas, Incrivelmente, o Aquaman tá muito bom, Homem-Animal tá muito bom, Batman tá legal. Tem coisas que estão sensacionais, tem outras coisas que estão fracas e outras coisas que, tipo, não valem a pena. Mas é assim, funciona, né? Esse quadrinho que eu falei do X-Force eu achei bem bacana, assim. O primeiro episódio, tu vê o Wolverine em cima de uma pilha de cadáveres, assim, né? Matou todo mundo, humano mesmo, né? Aí ele tá fumando um cigarro e ele fala assim: a Lupina vai ficar muito puta da cara comigo por eu estar fazendo isso, fumando, tá ligado? Não porque ele matou os humanos e tal, muito legal. Essa cena é muito boa, você mostrou depois, eu curti pra caramba. Você tem que, eu acho que os X-Men, eles foram que deram início, né, esse novo boom de filmes de quadrinhos, né, com o primeiro X-Men, que foi um sucesso, e aí a partir dele eu acho que começou de novo a surgir um boom de quadrinhos no cinema. Você tem que, as histórias, eles têm muita história, muito variadas, então é difícil você também adaptar, porque não tem como, né, você explicar 40 anos de quadrinhos em 2 horas de filme, passando por milhões de formações diferentes, colocar um monte de personagem, assim, que você não vai dar um background, você não vai explanar ele ali naquela situação, né? Vai ser um monte de gente, aquela reunião de coisa. Você vê que pra fazer um Avengers, eles tiveram que fazer vários filmes de cada herói pra dar um passado, se situar eles ali pra poder eles se encontrarem, né? Você fazer do X-Men, fazer, tipo, vários... Eles estão meio que tentando fazer isso, né, com o First Class e tal, mas eu não acho que isso vai dar realmente em mostrar todos os quadrinhos. Eles vão sempre adaptar, não tem jeito. E nessa época também a gente tinha muito quadrinho underground, né, cara? Que justamente por serem undergrounds, muitos ficaram sem estar conhecidos, né, sem estar na grande mídia. E muitos deles falavam de coisas bem pesadas, assim, tipo... coisas de contracultura, falava de sexo, falava de droga, psicodelismo. Os caras usavam LSD pra caramba, assim, eram coisas bem bizarras, assim, que... talvez se a gente for falar, tem que fazer um podcast só disso e tal, mas vale citar aí. Mas isso é mais já pro final dos anos 70, início dos anos 80, que a gente começa a ter uma coisa mais forte nesse sentido, né? Você tem os quadrinhos de... Vértigo, o selo adulto da DC começa a ter mais força, né? Você tem a grande reformulação dos heróis, na verdade, né? Você tem o Cavaleiro das Trevas surgindo, mas isso já também é anos 80... quadrinhos do Conan, V de Vingança, você tem muita coisa nessa Constantine, né, personagens mais histórias mais sérias nos quadrinhos
e quadrinhos sendo considerado já quase como literatura. Graphic novels, né, cara, basicamente. Graphic novels. A década de 70 e 80 é considerada, chamada, né, de a Era de Bronze, que é um período de 1970 a 1985, que é uma época que começou a trazer esses... falando sobre racismo, falando sobre drogas. Tem até uma história do Homem-Aranha também, que fala justamente disso. Tem a história do Arqueiro Verde, do Lanterna Verde, deles fazendo dupla, né, nas histórias. Realizaram os Caçadores. Você tem o parceiro do Arqueiro Verde se viciando em drogas e tendo vários problemas com isso. Então você tem recuperação. Você tem histórias mais pesadas, mostrando mais realidade. E já aí saindo da coisa do código, né? Do código dos quadrinhos. Não era mais tão importante você ter o selo na revista. Sim, é uma coisa até do Stan Lee, né? Ele fez isso, né? De lançar o quadrinho e foda-se o selo, vou lançar a si mesmo e... O primeiro quadrinho, bom ter lembrado disso novamente, porque o primeiro quadrinho foi sobre isso, foi sobre drogas, né? Na verdade foi o quadrinho do Homem-Aranha e o Harry Osborn ia tomar lá as pílulas do pai dele, né? Do Duende Verde, pra ficar mais ágil, enfim, se dar bem com a parada. E seria meio que assim um alerta, ó, tem prejuízo você tomar anabolizante, né? Foi essa a ideia do Stan Lee, né? Você toma anabolizante hoje e se fode, vai virar o... Que o pau vira um cotoco. Fica esmilinguido, porra. E nessa década de 70 e 80 também teve muitos crossovers, né, da DC e da Marvel, né, do Super-Homem contra o Homem-Aranha, teve do Batman contra o Hulk, que eu não consigo nem imaginar como é que seria uma luta dessa. Do Avengers... Eu tenho essas histórias todas. Então você pode falar um pouquinho aí pra gente. O Batman com o Hulk é bem interessante, tipo... O Batman, na verdade, não enfrenta o Hulk de frente. Quando ele consegue parar o Hulk, ele joga um gás atordoante no Hulk, o Hulk prende a respiração, só que aí o Batman acerta um chute exatamente no diafragma que faz o Hulk perder o fôlego. E aí ele respira o gás e cai. Nossa. Inteligente, né, da parte do Batman. Eu não lembro como é que foi a do Homem-Aranha com o Super-Homem. Tem do Novos Titãs com os Vingadores. Cara, eu peguei esse quadrinho pra ler, esse do Superman versus Homem-Aranha, né? Se eu não me engano, ele tem 3 edições, uma coisa assim, né? De Superman versus Homem-Aranha, eu peguei as 3 e... eu não consegui ler. Eu achei muito, muito chato mesmo. É forçado, né, cara? Parece aquela coisa meio forçada. Isso. Isso é numa época antes, na verdade, dos grandes crossovers que tiveram, que depois foi, no final dos anos 90, foi ter aquele crossovers que foram até decididos pelo público. Quem ganharia as lutas. Tipo, Wolverine ganhando do Lobo. O Lobo é ridículo, né? De foda, assim, né? Ridículo no bom sentido, tá? É muito apelativo mesmo, né? Assim, o Lobo dá pau, tipo, bate de frente com o Super-Homem. O Lobo bateu até no Papai Noel, cara. Papai Noel. Coelhinho da Páscoa também ou não? Também. Na verdade, ele vai bater no Papai Noel, ele vai matar o Papai Noel a pedido do Coelhinho da Páscoa. Ótimo, muito bom, muito bom. Hello, darkness, my old friend. Finalmente a gente chegou na época que eu queria falar, né? Que veio os quadrinhos que eu gosto mais, que são os quadrinhos de violência, quadrinhos adultos mesmo, cara. Porque pra mim a melhor época do quadrinho é essa Era de Bronze aí, porque também é mais a minha época, né? Do que... eu acho que Era de Bronze pra moderna, assim, eu acho que a coisa... Justamente por nós, pela nossa idade, assim, tal, eu acho que é o que a gente acaba se identificando mais mesmo, né? Sim, claro. E foi uma época de grandes reformulações. Se você for pegar exatamente as décadas anteriores, se você lia DC era muito infantil, e Marvel, sim, Marvel acho que dá até pra você ler, mas era com um ritmo era diferente também. É que nem você hoje vê um filme dos anos 30. É diferente, você se identificar com aquela época. Com certeza. Com certeza. E principalmente na DC, esse foi foram períodos de revolução. Você teve a Crise nas Infinitas Terras, que pela primeira vez unificou o universo que a DC possuía, que eram milhares de universos diferentes, de terras diferentes, e eles trouxeram tudo pra uma coisa só e coesa. Mais ou menos, né, coesa, porque depois eles vão fazer de novo. Eles sempre estragam, né, um pouquinho depois, né? Você teve a primeira grande saga da Marvel, que unia todos os heróis e vilões da Marvel, que foi o Guerras Secretas. Que é onde o Homem-Aranha ganha
o simbionte, né? O simbionte. Sim. E só vai ser, na verdade, definido que aquilo vai virar o Venom pelo McFarlane. Pelo McFarlane? Não foi o McFarlane. Foi o McFarlane? Foi o McFarlane, né? Venom Acho que pelo McFarlane, só lá na frente depois. Sim, e isso também trouxe essa ideia de, tipo, vamos mudar um pouco a roupa dos personagens também, né? Teve um pouco, né? A Tempestade, acho que ela mudou um pouco o visual dela. Todo mundo meio nessa época a Tempestade passou a usar um moicano e roupa de couro. Tudo a ver com o personagem, realmente. E só uma coisa... Fala, Felipe. Tempestade era punk, né, cara? Era punk. Exatamente, ela era punk. Com certeza ela usava All-Star. A época, né, justamente. Felipe? Com certeza ela usava All-Star, né, Felipe? Usava All-Star, Do Sonic ainda, né, Felipe? O do Sonic. A DC, ela acabou lançando muitos títulos novos, né, nessa época da década de 70, uma coisa que não deu muito certo, cara. Eu acho que foi meio que um tiro no pé, assim, porque eles acharam que eles iam fazer muito sucesso com esses títulos novos, só que, cara, não deu certo. Tipo, os títulos fodas mesmo delas são aqueles que eram conhecidos, e a Marvel ganhou uma boa fatia de mercado com isso nessa época, porque quase levou a DC à falência, inclusive, em meados da década de 70, mais ou menos. Mas exatamente por esse problema que a DC teve, que ela adquiriu uma quantidade enorme de outras editoras, e trouxe vários outros heróis pra dentro do universo que eles estavam construindo. E não tinha uma coisa coesa, não era uma coisa... Você não lia... você não tinha como ler um quadrinho e o outro, porque eles às vezes apresentavam os mesmos personagens, só que fazendo coisas diferentes, em épocas diferentes, em histórias diferentes, então era uma coisa que você se perdia. Então, se você tava lendo um, você não ia comprar outro. A Marvel já trouxe um pouco mais dessa coisa coesa, ela já começou a fazer os personagens coexistirem no mesmo universo. Então, se você lia um quadrinho e lia o outro, uma coisa às vezes batia com a outra, então interferia com a outra. Você tinha às vezes um personagem no outro universo, mas não se perdia isso numa quantidade enorme de universos, né, de terras diferentes. A DC só vai se recuperar realmente depois da crise nas Infinitas Terras, quando eles unificam tudo isso e reiniciam todos os seus heróis. Você teve o John Byrne recriando o Super-Homem, você teve aí o Frank Miller fazendo o Batman no 1, e você teve a reapresentação de todos os grandes heróis da DC. Sim. Agora coexistindo no mesmo universo. Exatamente. E também foi uma época boa para os outros tipos de quadrinho que não falavam de super-heróis, né, cara? Um desses exemplos é o Conan, que eu sei que o Carlos gosta muito, né, Carlos? Que é o Conan the Barbarian, né, o Conan Bárbaro, de 70, da Marvel, e A Espada Selvagem de Conan, Savage Sword of Conan, de 74. Eu tenho quase tudo disso aqui em casa, eu sou fanático por Conan. Eu fiquei que nem o urso do Pica-Pau quando saiu essa última notícia de que o Schwarzenegger vai fazer Conan Rei. Honra, cara, eu também, velho. Eu fiquei muito feliz com isso, velho. Aliás, o quadrinho que eu li, Conan Rei, é uma ótima série do quadrinho também. Eu, pelo menos, gostei bastante. É uma das melhores. É sensacional, Conan Rei. E tá na idade certa do Schwarzenegger pra fazer Conan Rei. Perfeito, cara, perfeito. Eles esperaram todos esses anos só pra fazer a série com ele, né, cara? Fazer o filme com ele, né? Tava esperando ele sair lá do governo da Califórnia. Como é que ele fala? To crush your enemies, sit and read them before you, and hear the lamentation of the women. Muito bom. Isso é muito bom. Isso é vida. Isso é vida. What's best in life, Conan? To kill everybody. Fuck you all. A gente falou do Conan. Carlos, quer falar mais alguma coisa do Conan? Conan, eu acho que foi uma das coisas que eu acho fantástica do Robert E. Howard. Eu adoro a Sonja. Pra mim é Sonja, nunca vai ser Sônia. Red Sonja, Red Sonja. Pra mim ela vai ser sempre Red Sonja. Ok. Eu sempre falo, toda vez que eu falo dessa personagem, eu li os quadrinhos, tava lá, S-O-N-J-A. Sonja, porra. Você vai ler o quê? Sônia? Não, você vai ler Sonja. Ok, Red Sonja. A Red Sonja. O Crew, o Conquistador, também era maneiro. Então, tipo, eram personagens fodas e o Conan foi o que me apresentou quadrinhos, né? O primeiro quadrinhos que eu li na minha vida foi Conan. Pô, cara, que começo bom, hein? Começo maravilhoso. Eu sou bem. Sorte principiante. Nessa época foi, né, Carlos? Na época até que foi. Na verdade, eu fui apresentado a quadrinhos por um professor meu. Porra, bacana. Ele me apresentou Conan pela primeira vez, aí depois eu comecei a ir pra quadrinhos de terror, eu vi quadrinhos baseados nos contos do Clive Barker. E depois eu comecei a ler quadrinhos de heróis. Aí eu comecei a ler as graphic novels do Batman. Eu li Cavaleiro das Trevas, li Ano 1,
E comecei a pegar aquelas especiais, Túnel do Tempo, comecei a pegar as histórias fechadas dele, Veneno, Seguidores, todas aquelas historinhas fechadas do Batman, e aí eu comecei a deslanchar, comecei a gostar da coisa, e comecei a ler toda a DC, depois comecei na Marvel, X-Men, aí depois de X-Men passei pra Homem de Ferro, Super Aventuras Marvel, aí comecei lendo Homem-Aranha. Homem-Aranha foi um dos últimos que eu comecei a ler, incrivelmente. Eu peguei aquele Teia do Aranha e depois comecei a ler Homem-Aranha. Não sei porquê, mas foi um dos últimos que eu peguei pra ler. Bacana, bacana. Voltando a essa época, né, depois dos anos 70, né, no início dos anos 80, que você tem essa coisa dos quadrinhos adultos se tornando mais fortes, que entra o selo da Vertigo, né, com V de Vingança, com Watchmen, com Sandman, com Constantine. Excelentes títulos que merecem podcasts separados, cara, porque se a gente for falar deles aqui não vai fazer jus, né, cara? São histórias que mudaram o mundo dos quadrinhos. Alan Moore, né? Alan Moore, Neil Gaiman. Frank Miller, Neil Gaiman. Foram caras que vieram pra realmente transformar o que era considerado quadrinhos na época. Aliás, o Cavaleiro das Trevas é tido como o símbolo dessa mudança da era moderna dos quadrinhos, que vai aí até hoje. Tem gente que diz que a Era de Bronze ainda continua, mas há um certo consenso que o quadrinho do Frank Miller, ele deu um início ali, essa cisão para os quadrinhos modernos que a gente tem até hoje. Tem os quadrinhos do Star Wars, que a gente não vai falar muita coisa também, que surgiram um pouco nessa época também, década de 70, 80, que fizeram um certo sucesso, e começou a desaparecer esses gêneros de romance, de western, história de guerra, porque não fazia jus à época, assim, não diz muito respeito do pessoal que estava lendo os quadrinhos na época, né? A coisa mais pesada, mais coisa policial, uma coisa mais... Pega o próprio Constantine, Sin City era uma coisa também que veio com força. Você tem que as histórias se tornaram mais sérias, mesmo nos quadrinhos comuns, tipo o próprio Cavaleiro das Trevas. Você pega Ano 1 é sensacional. Né? O Nolan se baseou no Ano 1 pra fazer o Batman dele. Né? Pegou muito elemento do Ano 1 e até no último filme ele pegou muito dos elementos do Cavaleiro das Trevas, do Dark Knight Returns. Com certeza. Várias referências ali de cena até, né? De falas, né? São de cena, fala, de situações. E foram realmente histórias que reformularam. Batman, Cavaleiro das Trevas, eu acho que é o primeiro... Quem quer começar a ler quadrinhos, quem quer começar a ler Batman, tem que começar por Cavaleiro das Trevas. E, cara, a gente viu a animação, né, que saiu, né, Felipe? Sensacional. Esses dias. Foda pra caramba. Animação dublada pelo cara que fez o Robocop, né? O Peter Weller. Peter Weller, que, cara, eu acho que eles podiam ter chamado o cara que faz a voz que fazia a voz da série animada, que fez a voz dos jogos também. Podia ter chamado, mas que foi bem. O Coringa foi feito pelo Michael Emerson, né, que era o Ben no Lost. Que o Coringa não apareceu ainda, mas tá lá, né? Vai aparecer na próxima. O sorriso tá ali já, né? Já tá valendo. Ele só falou Batman, a única coisa que o Coringa fez até agora, né? Só falou Batman, querido. Mas chamaram o Márcio Seixas pra dublar o Batman, né? Que já valeu muito já. Que a voz, né, do Batman, assim, eu acho que ele acho que talvez uma das melhores vozes do Batman que eu já vi até hoje, assim. É muito boa. Com certeza. Uma coisa bacana, assim, que tem que atentar é a qualidade, né, de história, da consistência, né, do roteiro mesmo, da história desses quadrinhos da década de 80, e esses quadrinhos mais realistas mesmo, né, como o V de Vingança, embora não seja um retrato da realidade, né, mas assim, o estilo de escrita é realista, né, de tipo, tem violência, tem sexo, não é um universo intocável onde as pessoas são esferas, né, tipo... Começaram a quebrar os tabus mesmo que os quadrinhos underground já vinham fazendo ali na década de 70, né. Exatamente. E assim, ó, eu sou apaixonado por V de Vingança, eu acho que é um dos melhores quadrinhos que eu li na minha vida, assim. Tem cenas que, cara, tu fica pensando, porra, é isso aí mesmo, cara. É isso aí, e nem se trata do universo que existiu, né, tipo, é uma visão completamente metafórica, né, da parada. E tu fica, pô, cara... O V de Vingança, ele é uma visão da época que a Inglaterra até vivia, que era a Dama de Fé com a Margaret Thatcher, uma coisa mais... A Inglaterra era uma coisa mais de opressão. Não era como é nos quadrinhos, claro. Tava vivendo uma crise econômica forte lá nessa época. Realmente, você tinha a Margaret Thatcher tava... segregação irlandesa, você tinha o IRA, você tinha teve os conflitos internos muito fortes. Teve um conflito das Falklands, né, também, né, perto dessa época, década de 80 também. No Constantine sempre fala, inclusive, o mais legal é que no Hellblazer sempre tem sempre ele fala alguma coisa, pessoal, guerra nas Falklands, ele sempre
critica também a conta de gás, né? Ele sempre fala, pô, não paguei a conta de gás. E esse tipo de detalhe mostra o que o povo tava passando na época, né? O que era normal. Exatamente. E o V de Vingança eu acho sensacional. Eu gosto muito também do filme. É bem diferente dos quadrinhos. Os quadrinhos é melhor. Só que ele apresenta também o seu momento naquele momento histórico que a gente passava, que era pouco pós 11 de setembro, você fazer uma coisa que o personagem principal era considerado um terrorista, e ele ser o herói. E V de Vingança, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, pra mim, são marcos assim de coragem pra mostrar aquilo que tá sendo apresentado na sociedade naquela época. Eu acho assim que o filme do V de Vingança, que é um filme, ele é realmente bom, assim, o quadrinho com certeza é melhor, só que ele é um filme menos conceitual, ele é um filme mais para as pessoas, para o público mesmo assistir, né? Tipo, o grande público assistir. Claro que não é ele é muito mais direcionado a quem lê o quadrinho, a quem gosta de quadrinho e tal, mas não é só para quem lê o quadrinho, ele abrange um pouco mais o público. E o quadrinho já é mais a ideia inicial, o conceito mais profundo, né, que o quadrinho trouxe. Né? Mas comparado ao filme do Constantine, do Hellblazer, ele é completamente fiel, porque o Constantine, assim, ele não tem nada a ver com nenhum quadrinho, né? Ele é meio que assim, um apanhado, uma mistura daquele personagem com o universo que ele vive com o nosso universo, né? Pelo menos eu não conheço nenhuma história do Constantine, né? Eu li a série principal, que tá lá hoje por, sei lá, 300 quadrinhos, né? Eu li pelo menos... É uma das poucas quadrinhos dessa época que estão sendo produzidos aí, estão sendo feitos, né, até hoje, né, cara? Eu pelo menos li uns 200 desses 300 que tá tendo até hoje, eu já li uns 200, eu acho que a minha série predileta de quadrinhos, cara, tem cenas do Constantine, tem uma que eu sempre lembro, assim, cara, eu chorei quando eu li, cara, chorei, eu admito pesado, cara, que é uma cena onde, tipo, ele tava morando junto com a Kitty, né, cara, ele deixa ela se envolver com a parada, o primeiro aviso que ela dá pra ele quando ele vai morar lá com ela é o seguinte, ó, eu só não quero que essa merda respingue em mim. E acontece, né, cara? Não tem como não. E daí, tipo, ela termina com ele, vai embora e, cara, some da vida dele, né? Pô, a mulher pelo cara é apaixonado, some da vida dele, cara. Aí aparece ele numa cena, bebendo do lado de um mendigo, cara. Num colchão na rua, assim. E daí o mendigo, tipo, pega e oferece um uísque pra ele, assim. E, cara, de repente aparece lá o Drácula, cara. Muito... sabe, assim, você tá foda. Minha série predileta de quadrinho é o Hellblazer, assim, sem mais, né? Mas eu gosto muito de todos do Alan Moore, eu acho que ele é o pai da fodilança nos quadrinhos. Os quadrinhos modernos aí, né, cara? Ele é o foda, cara. Ele é aquela barba dele, né, cara? Ele é um cara bem legal, assim, né? Ele é quase um ermitão, ele é quase um eremita, ele vive na caverna dele, mas ele escreve bem pra caramba. É um cara realmente complexo que entende bem do que se trata do ser humano, assim, né? Da personalidade, do caráter, ele consegue descrever isso muito bem no Watchmen também, que teve uma adaptação no cinema que é sensacional pra mim. Eu li tanto o quadrinho quanto o filme, pra mim, tipo, os dois estão no mesmo patamar, assim, pra mim. Cara, as diferenças são quase mínimas, né? O final é um pouquinho diferente, mas é praticamente a mesma coisa. Como o Carlos estava falando também que nessa época teve algumas mudanças dos próprios heróis como o Batman, o Frank Miller também melhorou muito o Demolidor, Daredevil. Ele criou a Electra, O Demolidor, na verdade, passou a existir a partir do Frank Miller. De verdade, só existe ali, né? Dali pra frente, né? Dali pra frente. Ele fez a Electra, né, também. A Electra. Foram as melhores histórias do Demolidor, foi onde o Demolidor se tornou conhecido, na verdade, né? Foi tudo pela mão do Frank Miller. Ele tem o modo de escrever dele, essa coisa noir, essa coisa policial, que é um elemento que ele levou pro Batman Cavaleiro das Trevas, que tem no Sin City, tem nesse Demolidor, né? Ele faz isso muito bem. É um dos meus preferidos, também acho, assim, quem leu Cavaleiro das Trevas, Sin City, cara, é muito bem escrito, assim, uma sobriedade com uma qualidade muito grande, assim, né, cara? Essa época também, ela foi muito representada pelas histórias solos do Wolverine, dos anti-heróis, né? O Punisher também foi bacana nessa época, né, na década de 80. Que o Punisher, ele é mais ou menos o Batman que mata. Isso aí a gente até falou, a gente tava falando isso, acho que ontem, né, Felipe? Sim. Que o Batman, na verdade, é um justiceiro, não tem...
Ele não é um cara... ele é um justiceiro, basicamente. Eu acho que a gente até falou isso que tu acabou de falar com as mesmas palavras, né? Na verdade, o Punisher é o Batman que mata. Exatamente, é bem parecido, assim, é verdade. O Punisher é um cara que quase não tem limite pra ele, né? Ele enfia porrada em todo mundo também, se dá tiro em todo mundo. No Wolverine também, ele, né, gosta de castigar bastante o Wolverine em algumas histórias também. Isso eu acho que vai pela diferença dos traumas. Que o trauma do Batman é quando ele era criança e foi com os pais, mortos por uma arma. Então ele não mata, não usa armas, porque é aquela coisa do trauma dele. É verdade. O do Justiceiro é diferente, ele já era mais velho, ele tinha um filho e tinha a mulher. E ver os dois serem assassinados a tiros. Então ele já é um cara formado, ele já é um cara que é militar, então pra ele é vingança. É vingança, né? Não tem mais como ele... Também tem isso, né? Não tem mais como ele construir o que ele vai ser, né, cara? Ele já é. Não, o Batman não é vingar. Ele não tá vingando a morte dos pais dele. Ele tá fazendo com que aquilo não aconteça com outras pessoas. Ele não quer que aquilo se repita, né? Com uma outra criança e tal. Ele quer justamente ser um símbolo. Ele não quer vingar. Ele não tá fazendo isso por ele, né? Mas o Punisher não. Ele tá nem aí. E o Punisher, né? O nome, ele não faz justiça, né? Ele não é tipo... Que aqui no Brasil é justiceiro, né? Ele pune. Pra mim tinha que ser o Punicheiro, cara. O Punicheiro eu acho que seria melhor. O punhador. Tem um outro aí que a gente não precisa nem falar, né? Já deu uma... Fica pro ouvinte aí. Boa. Tem o X-Force, que é justamente o que o Felipe tava falando, né? Que é um dos quadrinhos da década de 90 do X-Men, mais adultas, né? Então. E tem o Spawn, de 1992, que é de onde surgiu, obviamente, o meu apelido no podcast. Quando eu me apresento, eu falo que eu sou Felipe. O Spawn é por causa do personagem Spawn, do Todd McFarlane, que foi publicada pela Image Comics. E esse quadrinho trouxe uma coisa muito bacana, né, cara? Que foi o primeiro quadrinho a ser colorido digitalmente, né? É verdade. Antes desse quadrinho, nenhum quadrinho tinha sido colorido por computador, né? É óbvio que antes, quando mandavam pra gráfica, tinha já as cores definidas, mas a montagem era na gráfica, né? O que vai ser dessa cor, onde é que vai estar aqui e tal. E as histórias dele eram sensacionais, principalmente por causa daquela coisa do relógio, né? Que você sabia que dava a ideia de que aquilo ali teria um fim. Sim. Ele tá gastando os poderes, né? Então aquilo ali vai terminar em algum momento. Sim, é verdade. Deu uma condição extra pra ele pra estar vivendo com o personagem, porque ele é o Al Simmons, né? Que era um agente da CIA, que morreu num atentado e que ele sofre muito com o lance da mulher dele ter casado com o melhor amigo dele, né, cara? Então ele ele faz um pacto com o demônio pra voltar. Sim, por causa um soldado do inferno. Por causa dela, por causa da mulher. Por causa dela, né? E quando ele volta, ele encontra ela casada com o melhor amigo dele. Ele só esqueceu de pedir uma condição. Como é que ele ia voltar, né? Com que aparência, né? O cara veio com a cara de hambúrguer. E quando também, porque ele volta 5 anos depois. Sim, dá um tempo bom, né, já pra qualquer coisa acontecer. Mas o Spawn, ele é um personagem bem profundo nesse aspecto, assim, de personalidade, personagem muito humano, né, e tem poderes muito fodas também, né, cara, tipo, ele é imortal, basicamente, ele tem aquela armadura dele que evolui em várias outras funções, ele tem aquela capa dele que é muito foda também. E teve um filme do Spawn, de 96, o quadrinho é muito melhor, mas eu acho o filme bacana, cara, não acho um filme tão horrível assim, teve piores já. Teve pior, mas eu prefiro muito mais aquela animação. Sim, aquela animação é muito boa mesmo. Se eu falar do Spawn, com toda certeza, Carlos, eu retiro o que eu disse de qualquer coisa de filme, eu falo que o quadrinho, a série de televisão da HBO é realmente sensacional, cara, muito foda mesmo. A animação foi perfeita. O mais legal é que na desinformação dele, ele tá ajudando o diabo e nem sabe, né? Porque o que o diabo quer ali na história é o seguinte, ele quer formar um exército, aí ele manda um cara revoltado pra terra pra matar o quê? Pessoas que estão fazendo mal, né, cara? O Spawn acaba matando as pessoas que vão pro inferno automaticamente. Né? Tá fortalecendo o capeta. Exato, né? Ele tá dando almas pro... Exatamente. E no final da década de 80 começou uma especulação muito grande com relação aos quadrinhos antigos que poderiam valer muito dinheiro, né, no futuro, né, cara? Edições clássicas como o primeiro Super-Homem, que da Action Comics First Issue,
tipo, esses quadrinhos estavam falando que, tipo, iam vender por milhares ou até milhões de dólares, dependendo de quão raro ou quão difícil eles eram, né? E aí começou a surgir capa especial disso, edição Silver, Gold, 4 capas diferentes, mudava só algum detalhe, tinha um brilhozinho aqui e ali. Então, assim, foi uma época que tinha muito disso. A Image Comics também do Spawn é responsável por muitas capas especiais, o que fudeu com a Marvel gostoso, né, cara? Em 1996 a Marvel declarou praticamente falência, né? Ou se não declarou falência, coisa que ela não recuperou até hoje praticamente. Ela foi comprada tanto, né, pela Disney pra poder dar essa... Hoje ela já recuperou. Ela já recuperou. Não totalmente, assim, né? Ela nunca... Ela já recuperou. Depois das bilheterias dos filmes, ela já recuperou. Ah, aí pode ser. Ela ganhou mais do que ela... Nesses últimos 5 anos, nos últimos 5... Bota quando foi o primeiro Homem de Ferro? 2009, eu acho. Não, 2008, desculpa, 2008. A Marvel, nos últimos 4 anos, a Marvel recuperou, acho que praticamente tudo que ela não ganhou nos últimos 20 anos nos quadrinhos. Com certeza, com certeza. O cinema, ela achou o caminho dela, né, cara? Porque só com a bilheteria do Avengers, eu acho que já dá aí uns 10 anos de lucro de quadrinhos. Pô, é verdade, é verdade. E também foi uma época da influência japonesa nos quadrinhos ocidentais, né? Teve mangás publicados pela Dark Horse, como Akira, Ghost in the Shell, Astro Boy, Hellsing, que a gente não precisa falar muito aqui também, mas acho que vale citar esses. Teve também muito, na verdade, o inverso, né? Versões mangá dos heróis. E teve isso, justamente a influência, né? Você tem versão mangá do Batman, teve versão mangá do Wolverine, versão mangá dos X-Men, versão mangá do Homem de Ferro. Você teve até animes desses personagens da Marvel, você teve. Então, tipo, foi uma... Vamos mandar pra todos os lados. Vamos ganhar esse mercado aí também, né, pô? Exatamente. Eu li o mangá do Batman e, cara, eu achei muito bacana, assim, respeitaram bastante, assim, o pouco que eu li, né, eu não li muitas edições, mas as poucas que eu li respeitaram bastante o que é o Batman, sabe? Assim, foram especiais, eu tenho 4 Batman mangá, que são 2 especiais que saíram, que era a edição 1 e 2, e depois outra Batman mangá 2, que era a edição também 1 e 2. Eu achei legal, foram boas, são normais, nada assim, não são um Cavaleiro das Trevas, mas são histórias que respeitam o personagem, mantém aquela linha editorial que o personagem possui. Não quiseram inventar a roda. É que geralmente na transmídia, às vezes, por mais que seja quadrinho pra mangá, não é tão diferente, que geralmente nessa mudança de mídia, assim, acaba deturpando um pouco, né, mudando as características, porque muda a estética, né, não tem como dizer que não muda. E de Homem-Aranha no Japão, quando ele ganhou o seu robô gigante. Ai, cara, esses japoneses são foda, né, cara? Carlos, sem brincadeira. Peraí, a gente vai botar no post aí aquela cena do Homem-Aranha metralhando, pode ser? Bota logo o trailer inteiro, que tem a cena metralhando, tem ele voando no seu carro a jato, tem ele entrando no robô gigante, cara, ele atirando teias pra todos os lados que viram várias coisas. Isso, cara, nossa. Não, Carlos, sem brincadeira, isso não eu vou até falar pros ouvintes, isso não é uma coisa intencional nossa. Todo episódio do Alt F4 a gente fala alguma coisa mal de japonês, ou zoa japonês, ou sei lá, a gente tem que citar japonês e tem que falar alguma sacanagem, cara, não tem jeito. Eu não sei se é culpa dos japoneses mesmo, ou é a gente que tem alguma coisa aí. Ou a culpa é deles, ou a culpa é nossa. Ou a gente não entende eles, ou eles é que não entendem, ou eles não se entendem. Não sei. Acho que a gente não entende, né? É um pouco dos dois. Já aconteceu de eu falar as duas coisas. Eu falar, não, a gente não entende. Daí no outro episódio eu falei, não, eles é que não. Muito bom, cara, muito bom. E deu 300 de 1998 do Frank Miller. Teve o Sin City, né, de 91 que o Carlos citou. E o 300 E o 300 teve a adaptação de cinema que é muito boa, assim, na época que eu assisti, foi acho que 2006 ou 2005. E eu gostei, eu achei que ficou bem fiel ao quadrinho, deu um clima bacana. O Frank Miller, ele tem uma qualidade dele, ele consegue fazer... As histórias em quadrinho dele são muito cinematográficas. É perfeito, né, cara? É quase que cada quadrinho dele é como se fosse um ângulo um take de câmera. Então, a adaptação ficou exatamente perfeita, ficou igual. Tanto pro Sin City, pro filme Sin City, né, que é baseado em 3 histórias diferentes dele, quanto pro 300.
Sin City mais ainda, né? Sin City clinicamente igual, assim. A estética do quadrinho foi toda respeitada. Toda Os caras pegaram esse ângulo de câmera que tu falou, eles pegaram exatamente o ângulo de câmera mesmo, assim, pegaram pá. E eu acho que aí que foi o erro do Frank Miller quando ele foi fazer Spirit, porque ele não se baseou em nada. Porque ele cria bem nos quadrinhos, ele não criou bem no cinema. Pode crer, pode crer. E eu acho que o quadrinho que ele cria é tão cinematográfico que levando igual pra lá, funciona. É a linguagem, né, cara? Às vezes dele realmente funcionando pro quadrinho pra poder você adaptar. Acho que pra ele talvez não sirva tanto ele fazer direto, né? Aparentemente não serve vídeo Spirit. E tem o de 1993, o Hellboy, que você citou também, né, Carlos? Que é do Mike Mignola. Que eu adoro, é muito, muito maneiro, eu adoro as histórias. Eu já fiz até aventura de RPG baseada no mundo do Hellboy. Oh, bacana. Legal, legal. Que é bem legal mesmo, que ele inclui muita coisa mesmo, assim, é uma mistura, é um mundo até bem parecido com o do Hellblazer, né? É um universo muito rico aquele ali, cara. É a coisa mistura misticismo, criaturas do inferno, magia. Você tem tudo isso misturado e você tem como protagonista um pequeno demônio. Que é bem grande, né? Um pequeno demônio que é bem grande, né? Hellboy, só no nome, né, cara? Mas o filme ficou até legal, assim, o do Hellboy. Ficou muito bom. Eu gostei bastante dos dois filmes, até do segundo, o Exército Dourado. Achei que ficaram muito legais. O Ron Howard. Isso, é uma coisa assim. Ron Howard é o irmão do... Não é o Ron Howard. É Ron Perlman. É, Ron Perlman. Ron Perlman. Isso, Ron Isso. Perlman. Ele eu achei que ficou perfeito como Hellboy, ficou muito legal. É a cara dele, né, velho? A história é muito boa, a coisa da Segunda Guerra, todos esses elementos transformam, acho que o Hellboy numa coisa muito maneira. Pode crer. E era também essa coisa de quadrinhos adultos, quadrinho com uma temática mais séria, mais pesada. Teve até algumas animações que foram boas pro Hellboy. Animações? Animação de desenho. Desenho mesmo, né? Uhum. Foram 2 filmes animados. Pô, bacana. Dublados pelos mesmos atores dos filmes. Pô, bacana. Melhor ainda, melhor ainda. A gente pode citar também o Fables, que é da Vertigo, de 2002, que é uma brincadeira, né, com os contos de fadas, Branca de Neve, Cinderela, todas essas histórias infantis com uma capa completamente adulta, né, cara? Uma coisa bem mais pesada, uma coisa bem... foge das convenções... Que a Warner resolveu copiar recentemente, né? Não sei se vocês viram Once Upon a Time. Once Upon a Time. E quando eu vi essa série e falaram dela pra mim, eu já pensei na hora no Fables. Eu pensei também no Fables. Que diferente, é bem diferente de Fables. É legal, é até interessante, mas é completamente diferente de Fables. E junto com o Fables, teve também uma série que eu acho uma das melhores séries de quadrinhos atuais, que é o Y, O Último Homem, The Last Man. Ah, eu já ouvi falar dela, me falaram muito que é realmente muito boa e eu não li ainda, cara. É uma série muito boa, acho que ela já tá no final, já terminou. Eu não cheguei a ler o final, eu só li o começo, li umas 20 revistas. Que é a história do último homem da Terra, os últimos 2 machos da Terra, na verdade, não é nem o último homem. Porque todos os machos de todas as espécies no planeta morrem. E sobra um garoto, um jovem de 20 e poucos anos, e o seu macaquinho amestrado, e os 2 são os últimos machos da Terra. É o surgimento da AIDS isso aí, né, praticamente, né? E aí a história é maneira, porque aí vai se desenvolvendo. Você tem as mulheres que começam a aceitar isso como uma força que era o que estava programado para acontecer, tem um grupo que se torna as Amazonas. Então, tipo, você tem que proteger, tem um governo tentando proteger, o que sobrou, né, de um governo tentando proteger esse cara como o último homem, né, pra sobrevivência da raça humana. É bem interessante, é muito legal. Imagina um governo só de mulheres, né, cara? Imagina só... É bom por um lado, mas é ruim por outro, né? Tipo... O dia da TPM, imagina, cara? Principalmente que mulheres andando juntas, elas costumam cair no mesmo dia. Mas bom. É aquilo também, imagina, você só ter mulher, beleza. Você vai pensar assim, porra, maravilhoso, maravilhoso, mas tem seus problemas. Tem, claro. Colocando isso numa perspectiva real, né, tem muitos problemas aí. Tem muito...
Não só em sentido de reprodução da espécie, mas no sentido de o que tu vai fazer na tua vida. Vai lidar com isso de que jeito, né, cara? Você pode ser um superstar da vida, né? Aproveitar isso, aproveitar a fama, né? Vai ser o homem mais famoso do mundo. Mas aí, pra quem que você vai contar isso? Você não vai ter um amigo pra chegar pra ele. Cara, olha só, tô me dando bem, olha só. Tu não vai ter ninguém. Não vale de nada, né, cara? Pô, vai falar pra mulher, tô comendo a outra ali, então tá mó maneiro, cara, tá foda. É mais ou menos isso, você não vai ter ninguém do teu lado, vai ser só mulher em volta de você. Por um lado é bom, por outro... Ou você vai lá, pega, sei lá, corta sua mão, bota a mão na bola de vôlei e fechou, né? Você tem um amigo ali. Wilson comeu uma mulher hoje, cara, porra, foi foda pra caralho, tô louco. Mas você sabe que você não precisa cortar sua mão pra isso, você pode só pintar ela na bola, né? Ou também isso, Também isso. Um pouco menos drástico, talvez. Exatamente, um pouquinho menos drástico só. E tem Guerra Civil, de 2006, da Marvel, né, que foi uma história também forte, né, segundo as gráficas... Não chega a ser uma graphic novel, seria... Tem a versão dela de livro, né? Mas ela é uma saga, que envolvia todos os heróis da Marvel. Que nem... Dessa época eu gosto muito, na verdade, que vem depois disso. É Planeta Hulk e Guerra do Mundo Hulk. Pra mim isso é sensacional, adorei essa história. Que é de uma história do... que o Hulk fica sozinho, não é? Não é uma parada assim? Você tem um grupo na Marvel formado que eles se chamavam Illuminati, que era o Professor Xavier, Homem de Ferro, Tony Stark, o Namor, o T'Challa, que é o Pantera Negra, e o líder dos Inumanos, que eu não lembro agora o nome dele. Não lembro o nome dele. O líder dos Inumanos que mora na Lua. Uhum. O Xavier tinha sido novamente morto, né? Tava dado como morto. E eles decidem que o Hulk tá sendo uma ameaça muito grande, tá trazendo muitos problemas pra Terra, ele é perigoso, vamos mandá-lo pra um planeta sozinho no espaço, vamos mandar pro espaço, pra um planeta lá que nós encontramos, que é vazio, não tem nada, ele pode viver lá tranquilamente o resto da sua vida. Beleza, eles conseguem enganar o Hulk, ele entra nessa nave, é mandado pro espaço, só que ele se revolta, bate, quebra a nave, e a nave é mandada pra um outro planeta. Que é essa é toda a saga do planeta Hulk. Ele cai nesse planeta, e esse planeta ele é escravizado. Existem lá arenas de batalha, os caras conseguem escravizar ele. Porra. Escravizar o Hulk? Porque ele chega lá fraco, e aí eles colocam um dispositivo nele que consegue manipular ele, só que ele consegue se rebelar, se junta com outras pessoas desse planeta e consegue tirar do poder o cara que era o governante do lugar, e ele toma o lugar dele. E ele se torna o regente daquele planeta. Daí ele tem uma mulher, ele se casa, ela tá grávida, e aí a nave que levou ele explode. Cara, essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida do Hulk, né, cara? Porra, mandarem ele pra outro planeta, né? Não, ele tava feliz. A história terminou, ele feliz, só que aí a nave foi sabotada, na verdade, por um dos caras que tava lá que queria que continuasse a confusão, que fizesse guerra, mas ele acredita que quem fez isso foram os caras que mandaram ele na nave. Tony Stark, o Xavier, toda a galera desses Illuminatis. A nave explode, devasta a cidade onde eles estavam, mata a mulher dele, e ele retorna pra Terra com um exército pra pegar os caras que fizeram isso com ele, os caras que mandaram ele pra esse planeta. E aí você tem que o Hulk chega na Terra, numa nave gigantesca, e começa a destruir detona com os X-Men, dá porrada no Homem de Ferro, enfia porrada nos Inumanos, ele começa a detonar com tudo. Pô, deve ser uma história bem legal isso aí, cara. Pô, a história é muito boa. Fiquei interessado, eu não conheço, não li. Eu vou até procurar aqui pra ver se eu acho. Você tem que pegar, são duas sagas, é a Planeta Hulk, e aí depois que acaba o Planeta Hulk, você tem que pegar World War Hulk. Beleza. Sim, pô, bacana. Bom, eu queria falar de The Walking Dead também, que é de 2003, cara. Eu acho que não tem hora melhor pra falar. Esse quadrinho com certeza vai ganhar um episódio especial. A gente não sabe se vai falar só sobre a série. Esse tem que falar, A gente vai falar provavelmente sobre todas as mídias que ele tá sendo lançado, mas The Walking Dead é um quadrinho que... Não sei se você já leu, Carlos, mas é um quadrinho que vale a pena muito ler. Eu ainda não li, eu tô querendo comprar mesmo, pegar alguma encadernada, alguma coisa com tudo pra poder ler. Porque eu vejo a série, eu acompanho a série, e todo mundo fala que os quadrinhos estão muito melhores que a série.
Sim, Então, infinitamente. Eu parei de assistir a série porque ela destoa muito do quadrinho. O quadrinho, cara, é sensacional. É um dos melhores quadrinhos que eu li também. Cara, é aquele quadrinho que expõe a humanidade da forma que ela não quer ser vista mesmo, né? Miséria, assim. Tipo, o quanto a gente é violento. É tipo cinema nacional. Só que não. Só não é nacional. É a única coisa diferença. Cinema nacional tem uns zumbis aí, né, por aí, né? Acho que realmente tem uma boa conexão aí. Cara, The Walking Dead a gente pode resumir que é uma coisa mais ou menos assim, né? Tem um monte de Dercy Gonçalves. Zumbis. É a mesma coisa, né? Basicamente é isso. Só que sobreviver num mundo onde todo mundo morre, vira zumbi, é complicado, né, cara? Porque se o cara morre do teu lado, ele acaba que te mata também e por aí vai, né? Então é difícil. Não vai fugir. Não combater isso, E a princípio tá todo mundo infectado. Complementando uma coisinha do Walking Dead, que essa série de televisão que o Carlos falou foi também responsável por trazer de novo os zumbis pro mainstream, né, de novo. Assim, zumbis sempre tem uns remakes, né, Madrugada dos Mortos aí que teve há uns tempos atrás, aí, uns anos atrás, mas os zumbis voltaram, né, cara, tá na moda. Eu acho que na verdade o que ressuscitou os zumbis pros dias de hoje foi esse Madrugada dos Mortos. Sim. Né? Foi o que trouxe de novo como uma força pro cinema, pras mídias. Aí depois disso você teve outros filmes voltados pra zumbis, você teve Shaun of the Dead, você teve até o Romero voltando com Land of the Dead, o Diary of the Dead, Diário dos Mortos, Terra dos Mortos. Resident Evil agora também, né, cara? Resident Evil. É verdade, exatamente. Resident Evil, você teve o Extermínio, que você pode até considerar zumbis. Né, que eu Sou a Lenda também. Eu Sou a Lenda Eu Sou a Lenda é mais vampiro do que zumbi. Mas no filme ficou meio parecendo um zumbi, né? Mais parecendo zumbi, verdade. Acho que deve ter sido justamente por causa dessa... a volta dos zumbis, acho que a estética pode ter mudado também. Porque Eu Sou a Lenda sofreu muita adaptação, né, cara? Pra caramba. Com relação ao livro, né? Então, pode ter sido justamente por causa disso, né? Dos zumbis estarem na moda e voltarem aí. E eu sou fã, eu sou fanático por zumbis também, pela temática zumbi. Eu tenho os livros do Brooks, do Manual de Sobrevivência a Zumbis, Guerra do Mundo Z. Eu tenho vários filmes de zumbis. Eu tô escrevendo um roteiro sobre zumbis. Então, bacana. Zumbis é maneiro. Legal. Bacana. O zumbi eu sempre curti bastante também. Eu sempre achei bem legal a ideia, né? Justamente que o Walking Dead acaba trazendo, que é como você vai lidar com aquilo. Porque você tem tantos seres humanos ali, e o ser humano, por si só, ele já é uma... caixa, né? Uma pilha de complexidades, de personalidade, de caráter. E quando o mundo se torna um apocalipse zumbi, né, cara, a gente não sabe quem pode confiar, tudo dá merda. Então, assim, eu acho que o Walking Dead faz muito bem justamente mostrar esse lado, né, cara? Que o Madrugada dos Mortos mostrou, que outros filmes de zumbi mostram também. Vamos lá para os recadinhos dessa semana, Felipe, do podcast Alt F4 e do canal Blind and Deaf. Hoje eu tô gripado. Pois é, o Felipe hoje tá mal, até falou da gente, de repente, eu gravar sozinho aqui e tal, mas o Felipe tá aí, firme, por vocês, pra poder gravar essa leitura de e-mail. Tive febre, eu tô destruído pela gripe, mas se vocês conseguirem entender o que eu tô falando, já valeu a pena. Você tá gripado, Felipe, hoje. Eu tô falando, eu borri, bidê. E a gente fez o sorteio do desconto de 10% da CMD Kiss, e o grande vencedor do sorteio é... Victor Renzi de São Paulo, cara. Parabéns, Victor Renzi. A gente já tá entrando em contato com ele para poder falar a perguntinha secreta lá, a resposta secreta que a gente falou, que qual o nome do participante do 5º episódio do podcast Alt F4. Lembrando que se ele não responder, vai chegar, a gente vai seguir uma lista ali de pessoas que foram sorteadas, né? Esse eu já tô com a lista aqui já, inclusive. Tem que ser pessoas que curtiram a gente no Twitter, seguiram a gente no Twitter, né? Curtiram nossa página do Facebook e estão inscritos no canal do YouTube. Então não vai valer essa galera que não tá. É engraçado que o primeiro sorteio, né, Felipe, os vencedores foi eu, né, em primeiro, e o Thiago, né, logo depois, né, cara? Só que a gente falou, não vai valer, né, porque o
Thiago é participante do podcast e tal, e eu, obviamente, não vou ganhar, né? Mas foi uma coisa bem engraçada ter acontecido isso. O bacana também, Felipe, é que independente do preço das promoções da Steam, o preço da CMD Keys não vai mudar. Isso, o desconto vai ficar lá pra você, independente de quando você for comprar. Quando o preço da Steam estiver alto, né, e você vai continuar tendo esses 10% de desconto na compra, então, né, vai ter uma vantagem. Além dos preços da CMD Keys geralmente ser mais baixo que a Steam e Origin. Exatamente. Uma das coisas que também é bom ressaltar é que a... Claro que não, né? Claro. Também tem uma notícia recente aí, né? Saiu mais um X-Men brasileiro, né? É verdade. Quem mandou essa notícia pra mim foi a Elizabeth Felipe Martins, de Águas Mornas, Santa Catarina. Ela que me deu essa notícia, mandou pro meu Facebook. Olha, Felipe, dá uma olhada aí. Saiu uma nova X-Men, a Shark Girl. Né? Cara, eu tô vendo aqui, cara. Puta merda, muito tosca. É uma notícia como a notícia da semana mesmo, né? Exatamente, aproveitando que a gente... Coincidência ou não, né? É uma notícia importante, né? Claro. Mais um X-Men brasileiro, né? Já tinha o Mancha Solar. Só podiam ser brasileiros esses dois, né, cara? Exatamente. Mancha Solar e Garota Tubarão. Ou seja, o Brasil se resume a sol e praia. Excelente representação do nosso país, né, cara? Claro. O mais engraçado é que, cara, tu viu a Garota Tubarão, né? Ela é tipo um tubarão humanoide com peitos, assim, com peitos, cara. Nossa, muito tosco, cara. A gente vai deixar o link da notícia aí no post também. Isso, exatamente. Vamos deixar pro pessoal também ver e sofrer também com essa coisa ridícula aí e tal. Mas é isso aí, né, cara? Eu faço aquele serviço, eu boicoto. Esse tipo de coisa eu nem leio. Quando eu vejo que tem um personagem tosco, não por ser brasileiro, quando o personagem é tosco eu não leio mesmo. Eu vi um comentário de alguém falando a respeito disso uma hora que foi... Podia ser o Blanca, né, cara, ali no meio, qualquer coisa parecida com o Blanca, assim, já tava melhor do que isso aí, né? Ah, com certeza, cara. O Blanca já era tosco já, né, mas... O Blanca é o melhor brasileiro, né, Felipe? É o concurso dos brasileiros, cara. Não, teve aquele concurso, né, quem é o maior brasileiro, né? Isso. O Blanca ganhou, cara. O pessoal votou no Blanca, cara. Bom, excelente, velho. Tá tudo certo. A cintura de todos os tempos, o nome. É o Blanca é o maior brasileiro de todos os tempos, não se esqueça. Exatamente, mais chocante de todas, né, com certeza. Carlos, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui no podcast Alt F4. Foi um papo muito legal, a gente se divertiu bastante. Obrigado. Aqui. A gente está muito agradecido de você ter, né, dado o seu tempo aqui para poder falar com a gente sobre quadrinhos, que é uma coisa que a gente sabe que você gosta muito. Valeu. Sempre disponível aí para participar. Pô, gostei muito também aí do papo aí com vocês, foi muito legal. Valeu, Carlos. Foi muito legal mesmo gravar contigo. Valeu. Foi muito divertido. Tu entende muito de quadrinhos, isso contribuiu bastante pro que a gente tá fazendo aqui. Então, com certeza. Valeu mesmo. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. A gente não falou sobre tudo, como a gente sempre fala isso pra vocês, como eu falei também no começo dessa parte B. E eu gostei muito de ter gravado isso, esperamos que vocês tenham gostado também. E a gente vai fazer episódios separados desses quadrinhos que a gente citou aqui. Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, V de Vingança, Constantine. Todos esses a gente vai falar separado, Walking Dead. Então fique aguardando aí que logo logo a gente vai fazer. E se você tem alguma sugestão de algum que a gente não tenha citado aqui, manda e-mail pra gente que a gente vai estudar a possibilidade da gente fazer um podcast também sobre esse quadrinho que você gosta, certo? Carlos, diga pra gente, quem não gostou, o que tem que fazer? Alt F4.